Durante a Segunda Guerra Mundial, após as tropas americanas serem forçadas a se render aos japoneses nas Filipinas em maio de 1942, o general Douglas MacArthur fez uma promessa solene. MacArthur imprimiu as palavras "Eu voltarei" em milhares de panfletos que foram então espalhados por todo o país por aviões. E ele cumpriu sua palavra 2 anos depois. Assim como MacArthur, Jesus também deixou muito clara sua intenção de retornar à Terra. Embora a data de sua vinda seja um segredo, ele ensinou em muitas ocasiões que não devemos duvidar que isso irá acontecer. A vinda de Cristo é apresentada em Tito 2,13 como a bendita esperança. No episódio de hoje, vamos refletir nessa esperança que deve encher o nosso coração. Para ajudar nesse estudo da volta de Jesus, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite nosso website, estaescrito.ca. Começa agora o Está Escrito. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. A segunda vinda de Jesus Cristo é a esperança dos crentes de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é fiel às promessas e profecias de Sua palavra. Os ensinamentos e profecias da Bíblia nos levam à consumação da salvação, o retorno de Cristo. Mais de 2000 anos se passaram e este tópico permanece tão proeminente e importante na palavra de Deus. Como resultado, muitas teorias e questionamentos foram levantados. Jesus está realmente vindo? Assim como as promessas de Deus quanto ao primeiro advento de Jesus a este mundo foram cumpridas, da mesma maneira podemos confiar no cumprimento das promessas acerca do seu segundo advento. Ele disse: "Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver." Precisamos estar cientes de como a Bíblia e o próprio Cristo descrevem a vinda de Cristo, para não sermos enganados. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, siga o conselho de Jesus. Portanto, se alguém lhes disser: "Vejam, aqui está Cristo" ou "Ali está Ele", não acreditem. Preste atenção a 6 ensinos bíblicos sobre a segunda vinda de Cristo. Conforme o texto de Atos 1:11, sobre a ascensão de Jesus, a vinda de Cristo será um evento literal e pessoal. A ascensão de Jesus ao céu foi um evento real e literal. Seu retorno será novamente um evento literal e muito real. Uma pessoa de verdade e tangível, e não uma entidade espiritual retornando à Terra. Apocalipse 1:7, Mateus 24:27 e Mateus 24:30 afirmam que a vinda de Cristo será um evento visível. Tanto os justos quanto os ímpios verão Jesus vindo nas nuvens do céu quando ele vier novamente pela segunda vez. Todo habitante vivo do nosso mundo testemunhará o segundo advento. O retorno de Cristo ofuscará todos os outros eventos do planeta Terra. Ninguém precisará dizer quando Jesus voltar. Você verá a sua vinda com seus próprios olhos. Já 1 Tessalonicenses 4:16, Mateus 24:31, Salmos 53 e Jeremias 25:30 nos indicam que a vinda de Cristo será um evento audível. Certamente não existe algo secreto ou quieto na descrição do segundo advento nestes textos bíblicos. Jesus veio à Terra pela primeira vez em silêncio. Esse não será o caso da sua segunda vinda.
Mateus 16, 27, Mateus 25, 31 e Apocalipse 19, 11 a 16 nos garantem que a vinda de Cristo será um evento glorioso. Como será contemplar milhares e milhões de anjos que virão com Cristo em sua glória? 1 Coríntios 15, 52, Apocalipse 6, 14 e 17 e Lucas 9, 26 nos revelam que a vinda de Cristo será um evento dramático, envolvendo grandes terremotos e desastres naturais, mas principalmente a punição dos ímpios, a transformação dos justos e a ressurreição daqueles que aceitaram a Jesus, recebendo assim a imortalidade. Mateus 24, 36, 42 e 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3 afirmam que a vinda de Cristo será um evento repentino e inesperado. Preste bem atenção, pois alguns interpretam equivocadamente os textos bíblicos dizendo que Cristo virá como um ladrão, pensando que ninguém irá vê-lo. Cada referência bíblica sobre a volta de Jesus como um ladrão refere-se ao horário inesperado da vinda de Jesus, não à maneira de sua vinda. Ele vem rapidamente como um ladrão, inesperadamente como um ladrão, mas com um esplendor glorioso, como um raio em triunfante glória, como vemos nos ensinamentos bíblicos. Em instantes, voltaremos para aprender mais sobre a vinda de Cristo e compreender quão próximo estamos dela. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para um programa Está Escrito. E hoje nós continuaremos nessa série Bíblia Fácil. E o assunto de hoje é um assunto incrível. Estaremos aprendendo sobre a volta de Jesus. E nós temos mais uma vez o nosso querido convidado, o professor Leandro Quadros. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. E eu tenho uma pergunta. Qual que seria a sua promessa bíblica preferida? Pois olha, Rebeca, muito bom estar com vocês aqui. Das promessas bíblicas que eu gosto muito, obviamente, é essa de Apocalipse 22, 20. Jesus fala assim, ó, com toda certeza venho rapidamente. Eu li aqui na King James atualizada. Então, esta é a promessa que move a minha vida e que me enche de esperança, é a volta de Cristo. Linda promessa. Que bom. E nós temos aqui um dos pastores da Igreja Portuguesa, meu amigo pastor Valdeir, que ministra na Igreja Portuguesa de Toronto, juntamente com o pastor Bill Santos. E aqui eu quero deixar o nosso carinho à Igreja Portuguesa, ao pastor Bill Santos, ao Ministério Pastoral dessa igreja, que Deus abençoe vocês. E eu quero convidá-los a visitar a Igreja Portuguesa, que é uma igreja abençoada. E qual que é a sua promessa predileta, pastor Valdeir? Eu vejo que a Bíblia tem várias, né?
Mas eu gosto muito quando a Bíblia diz que ele vem, né, e para resgatar os perdidos, né? Eu me enquadro dentro dessa situação. Então eu tenho essa grande esperança de realmente ver, né, Jesus voltando. Nós estamos falando aqui sobre promessas e vocês compartilharam as promessas preferidas. Qual que seria a principal promessa bíblica, a promessa mais importante que a Bíblia traz para a gente? Pois olha, a promessa da volta de Jesus, ela é a mais enfatizada na Bíblia. Em torno de 2.500 textos falam da volta de Jesus. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13, ele diz o seguinte, ele fala que a volta de Cristo é a nossa bendita esperança. Então, para o apóstolo Paulo, todo o plano de salvação conclui-se quando Cristo volta, para resgatar definitivamente os seus, transformar o nosso corpo, a nossa natureza e para acabar definitivamente com o mal, com o pecado. Então, esta promessa é a nota tônica de toda a Bíblia. 2.500 vezes. Em 500 vezes. A Bíblia fala em volta de Jesus Cristo, ou em forma de juízo, ou na forma da volta gloriosa no Novo Testamento. Então, juntando os dois testamentos, em torno de 2.500 vezes a Bíblia fala que um dia Deus vai intervir de uma forma muito especial na nossa história. No outro dia eu li que para cada promessa, uma promessa da primeira vinda de Jesus, nascer como um bebê, existem pelo menos 8 que são referentes a essa segunda vinda para o resgate. E como é que Jesus vai voltar, pastor Valdeir? Né? O que vai se dar? A Bíblia diz que Jesus vai voltar, né? Isso é como nós estudamos e vimos agora nos comentários. E a volta dele não vai ser uma volta assim que ninguém vai ver, mas vai ser uma volta extraordinária, né? Todos vão ver, aqueles que estiverem vivos, todos vão ver essa gloriosa volta de Jesus com uma grande quantidade de anjos, e os anjos realmente tocando trombetas, e nós vamos ver essa glória que é a volta de Jesus retornando para buscar os salvos. Muitos cristãos sinceros creem que primeiro vai haver um arrebatamento secreto da igreja e depois de um certo período Jesus volta em glória e majestade. Só que biblicamente isso não vai acontecer. A Bíblia não ensina uma separação entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Eu queria só ler um texto para mostrar isso para os nossos telespectadores, que é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Veja como a Bíblia une o arrebatamento à segunda vinda. E não é um arrebatamento secreto, isso é muito importante. Diz assim, ó, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Veja, o arrebatamento é acompanhado do quê? Som de trombeta. Então não pode ser secreto. É um evento audível. E além disso, o arrebatamento da igreja é acompanhado da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. É um evento visível. Então é muito importante isso, porque muitos telespectadores sinceros que creem no arrebatamento secreto, se não mudarem esta crença, acabarão sendo pegos de surpresa. E Deus não quer que nenhum filho dele seja pego de surpresa. Quem sabe a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. O que ocorre nesse evento, né? O que se dá nesse dia da volta de Jesus? A gente já entendeu que Jesus vai voltar, isso é evidente, mais de 2.500 vezes na Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento ele vai voltar. Você apontou para esse texto de 1 Tessalonicenses 4, que quando ele volta tem anjos, né? Tem o alarido, né? Essa expressão que a Bíblia usa. Da trombeta, tem ressurreição. Explica mais, o que vai acontecer nesse dia ou na volta de Cristo? Olha, pastor, a Bíblia fala que neste momento os mortos ressuscitam, os justos são transformados, são levados para o céu. Só que a Bíblia mostra mais algumas coisas aqui.
que vão haver dois grupos de pessoas nesse momento, né? Os preparados e os despreparados. E esse texto aqui, ó, de 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, mostra mais eventos que ocorrerão, mais coisas que ocorrerão nesse momento, ó. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em minhas chamas flamejantes. Olha, ele vem com todos os seus anjos de uma forma muito gloriosa. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, olha, ele vem para libertar os justos do poder do mal, da morte, do pecado, mas vem para destruir os ímpios. Com dor no coração ele fará isso, porque se ele não destrói o mal e aqueles que se apegam ao mal, o universo permanece para sempre contaminado. Então aqui nós vemos um aspecto diferente do caráter de Cristo. Além de Salvador, juiz. Então se eu sou um cristão e quero aceitar a Cristo como meu Salvador, eu não posso pensar que ele é só Salvador, ele também é juiz. Então a Bíblia mostra que ele vem como Salvador, mas virá também como juiz. E a Bíblia ela dá muita descrição sobre esses detalhes, né? Mas quão perto ele realmente está de voltar? Olha, a Bíblia apresenta sinais impressionantes, profecias preditivas que não nos deixam em trevas, né, em relação a este assunto. Jesus apresenta uma lista de sinais que ocorreriam na natureza, na moral humana e inclusive na própria religião. Então ele fala que haveriam sinais na natureza, guerras, ou melhor, fomes, terremotos, catástrofes. No âmbito político, ele fala que haveriam guerras, revoluções. E ele fala no âmbito religioso que pouco antes de ele voltar, haveriam muitos falsos profetas. Coisa que mais nós vemos em nossos dias. Então ele apresenta uma série de profecias que predizem acontecimentos importantes na história como resultado do pecado, mas que são uma espécie de relógio de Deus. Agora tem um último sinal que falta se cumprir. Tem vários, mas este é o principal, que é o de Mateus 24:14. Lá fala que quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E a pregação do evangelho está muito próxima de ser concluída, né? O cristianismo já está em mais de 200 países do mundo. Nós temos internet, temos redes sociais, temos o satélite, né, que faz com que o evangelho chegue. Então nós convidamos, né, o nosso telespectador que se prepare para este evento, porque todas as profecias relacionadas à volta dele estão se cumprindo plenamente. Então a gente não sabe o dia exato da volta de Jesus. A Bíblia não indica? Não. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, mas ele não diz exatamente o dia e nem a hora. A Bíblia é muito clara em dizer isso, né? Mas dá os sinais, assim como o professor Leandro Quadro explicou muito bem, né? Os sinais estão aí, todos conseguem ver esses sinais acontecendo. Muitos já aconteceram, estão acontecendo e acontecerão, né? Muitos deles. Mas o dia ainda não sabemos, só Deus sabe. Mas ele está muito próximo de voltar. No nosso guia de estudos, que o telespectador pode receber, ali tem uma lista, né, desses sinais que a Bíblia prediz antes da volta de Cristo. Então, quando o nosso telespectador estudar esse curso, ele vai perceber, nossa, eu realmente tenho que colocar a minha vida em dia com Deus, depois vamos falar como, para nos prepararmos para este evento, né? Poxa, que interessante, né? Eu escutando a descrição da volta de Jesus, os sinais, a imagem que me veio de aeroporto, né? Às vezes eu passo muito tempo no aeroporto, né? E no aeroporto você tem, assim, dois momentos ali, você tem duas situações bem claras. Você vê um momento de tristeza, porque tem pessoas despedindo, né? Mas no aeroporto também tem um momento de alegria, de pessoas o quê? Reencontrando, né? Reencontrando. E eu acho que a volta de Jesus vai ter esse sentimento, né? De tristeza para alguns. Para alguns. Porque eles não amaram a Jesus, né? Mas também de alegria. E como saber se eu vou estar do lado da alegria ou da tristeza? Olha, é uma pergunta, pastor, fundamental.
ali, vamos começar por um texto, João 3,36. Ali é dito, nesse texto, que para eu estar preparado para a volta de Cristo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crer nele e aceitá-lo como Salvador. Eu não posso fazer parte do grupo daqueles que vão estar felizes se eu não tenho ele como meu Salvador. Porque ele é o único meio de eu receber justiça sendo injusto. Quando eu creio nele, a justiça dele é transferida para mim. Aí eu estou, diríamos assim, vestido adequadamente com a justiça dele para eu não ser destruído no fogo quando ele voltar. E aí João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a primeira coisa, aceitar a Cristo como Salvador. Segunda coisa, recomendo muito que o telespectador leia 2 Pedro capítulo 3. Ali naquele capítulo mostra qual deve ser o estilo de vida daquele que espera Jesus. É fantástico. 2 Pedro 3 e também Efésios capítulo 4. Muito bem. Algum conselho, pastor? Como me preparar para a volta de Cristo? Que o professor Leandro Quadro diz é muito interessante, porque essa questão de saber da proximidade da volta de Jesus, todos esses sinais que estão acontecendo, a gente vai vendo de que não está longe. E então, cada dia mais nos aprofundar no estudo da Bíblia para saber o que nós temos que fazer, o que nós temos que mudar em nós, né? Se estamos acertando ou se estamos errando. Se estamos errando, temos que sempre acertar, né? E através da leitura da palavra de Deus é que nós vamos tendo esse conhecimento e sabendo exatamente o que nós devemos fazer, o que nós devemos mudar em nós para poder estar prontos, revestidos da justiça de Cristo, para poder estar salvos nesse dia. E, escutando esses conselhos, eu imagino que algumas pessoas possam até sentir um pouco de medo, né? Porque tô dentro ou tô fora desse grupo que vai receber a Jesus nessa volta? Tô no grupo que vai estar feliz no aeroporto ou tô no grupo que está triste? E vocês, pelo que vocês estão falando, é um processo de decisão. É um processo de olhar, estudar. Foram sugeridos alguns textos bíblicos, mas o primeiro passo que foi falado é essa aceitação. Aceitação. Eu aceito a Cristo como meu Salvador. Aí eu recebo pela fé a justiça dele, né? E aí 2 Pedro 3, olha que texto interessante, capítulo 12, ó, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Então eu tenho que aguardar. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Agora olha a bênção para quem confia nele. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Não tem como não querer um evento desses, né? Vai ter um momento na história humana que todo tipo de mal e de injustiça vai acabar. E aí vem o conselho do verso 14. Depois o telespectador pode ler todo o capítulo, né? Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Então é crescer, amadurecer. Na Bíblia, uma pessoa imaculada não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa madura. O conceito de perfeição na Bíblia não é impecabilidade, é crescimento e desenvolvimento. Então quem aceita Jesus como Salvador é justificado pela fé e passa pelo processo de santificação, que é se parecer mais com ele a cada dia. Essa pessoa pode descansar na certeza de que se faltar algo na vida dela, a graça dele vai completar, se ela não desistir do Senhor. Amém. Amém. Temos tanto a aprender sobre a volta de Jesus, né? A bendita esperança da Bíblia. E com certeza a gente incentiva os nossos telespectadores a pedir o seu guia de estudo gratuito, né? Para ler, se aprofundar e entender mais desses sinais da volta de Jesus. Mas eu queria trazer para o âmbito pessoal e encerrar o nosso programa. Por que você aguarda a volta de Jesus? O que você gostaria de ver isso acontecendo no seu dia? E quem sabe, queria escutar de vocês dois, e quem sabe se a Rebeca tivermos tempo também compartilhar. Pastor Valdir, por que o pastor Valdir aguarda a volta de Cristo? Primeiro, pastor, nós precisamos, eu particularmente vejo a situação do mundo, né, que está num sofrimento terrível.
O professor Leandro Quadros aqui falou dessas catástrofes que está acontecendo, né, injustiça, né, e a injustiça abrange o nosso universo de forma terrível. E isso me dá uma agonia de ver, né, e saber de que isso um dia vai passar, e por amor a Jesus Cristo, que nos deu essa oportunidade, e Ele vai voltar para nos buscar, não tem como, né, não amar a Jesus, e é por amor a Ele. Isso traz uma felicidade muito grande no meu coração, e eu quero realmente estar nesse dia pronto e preparado para ver Jesus voltar. Para mim, a volta de Cristo ela é muito especial por dois motivos. Em especial, primeiro porque eu tenho um senso de justiça muito forte. E eu sei que é só na volta de Cristo é que justiça realmente vai ser feita em todas as áreas da vida. Agora, a coisa mais importante para mim é porque eu sei que eu vou ter a oportunidade de rever os meus avós, por exemplo. Em 2014 eu perdi o meu avô e a minha avó. Com diferença de 2, 3 dias eu perdi os dois. Foi o momento mais doloroso da minha vida. Perder o meu avô e minha avó com quem eu me criei, que são outros pais para mim. Então, quando eu penso na volta de Jesus, eu lembro que a morte não é o fim de tudo, é só um até logo. Então, eu almejo muito a volta de Cristo para rever esses meus avós amados. Eu tenho essa esperança, isso que me motiva, que me dá o gás diário aí para pregar sobre essa mensagem. Pastor Valdeir, o senhor poderia orar por nós para encerrarmos o programa de hoje? Oro sim. Querido Deus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou escrito que o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém. O que queremos, Senhor Deus, é que todos nós possamos estar prontos para esse dia. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Nossa maior necessidade é o extermínio definitivo do pecado e do mal. A Bíblia traz muitas informações sobre este e outros temas. Se você deseja aprofundar mais o seu conhecimento, nós queremos te oferecer o curso Bíblia Fácil. Entre em contato conosco e peça já o seu. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Pastor Valdeir, muito obrigado. Leve o nosso carinho, o nosso abraço à Igreja Portuguesa do Ministério Está Escrito. E obrigado, professor Leandro, por estar conosco nesta série. Deus possa continuar te abençoando. Vocês também, muito obrigado. Eu espero vê-la na próxima semana, onde vamos continuar estudando mais a Bíblia. Até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.